Sejam todos bem-vindos ao canal Cristão do Mundo Real. Nós estaremos aqui mostrando para vocês a realidade cotidiana de alguns seguidores de Cristo. E conosco está aqui hoje a Regina. Regina, obrigado por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço. Estamos muito felizes mesmo em poder contar um pouquinho aqui a sua história, né, o seu cotidiano e também a sua conversão. Né? Você está morando em Campo Mourão hoje? Então, Joel, eu moro em Campo Mourão, mas eu fico em Maringá a semana toda. Ah, semana toda. Motivos profissionais? Sim, eu trabalho lá. Entendi. Segunda a sábado. Você trabalha numa empresa de... Sofá. Sofá. É. É de vocês mesmo? É do meu irmão. É do seu irmão. Sofá in box. E aqui em Campo Mourão tem também? Tem também. Tem é também. uma rede, né? Ah, é uma rede. Como que é o nome da rede? Sofá in box. Sofá in box. Ah, legal. Então, é em Campo Mourão e Maringá, e você atua nas duas? Não, aqui em Campo Mourão não é do meu irmão. O meu irmão ele tem em Maringá, Paranavaí, Cianorte e Apucarama. Ah, legal. E atua em todas? Eu cuido da parte financeira, né? De todas elas. Que legal. Geral, contas a pagar, né? Vendas, fazer levantamento de lucro, essas coisas. Que legal. Casada? Casada. Quanto tempo? Então, né? Esse ano eu completo 29 anos de casada. 29 anos. 29. Como que é o nome do esposo? Cláudio. Legal. Cláudio. Bem conhecido aí também na cidade, né? Cláudio é. Gente boa demais. Demais. Tem filhos? Tem um casal. A Natália, com 26 anos, e o Tiago, com 22 anos. Que legal. Já estão todos adultos já. Todos adultos. Minha filha, e se Deus quiser, em dezembro se casa, né? Então, vai ficar só o filhão por enquanto. Os bebezinhos Os bebezinhos, né? A gente fala as crianças, né? Mas de criança não tem nada. Não, mas sempre vai ser, né? É, sempre. Eternas crianças. Eternas né? crianças, você vai ver. Quando eu ouvia minha mãe chamando eu de criança, de filho, meu Deus, já sou adulto, homem, né? já sou adulto. É. Agora eu vejo a minha pequena, né? Então, vai ser uma eterna criança. Eterna criança. E hoje você faz parte de qual igreja? Eu estou na primeira igreja presbiteriana renovada. Pastor Rogério legal. E pastora Luciana. Bacana. Quanto tempo já? Então, quando eu vim para Campo Mourão, eu me converti na Batista, né? Lá em Ourinhos, que nós somos de Ourinhos, São Paulo. Então, quando nós viemos para cá, nós fomos na Batista aqui, mas tem aquela coisa de que o coração, Deus tem que testificar, né? E aí não testificou. E um dia a gente estava passando em frente à Presbiteriana Renovada e tinha um culto. E era bem o culto que estava a separação do pastor Edmar. Foi a primeira vez que eu entrei ali na primeira igreja. Estava lotada a igreja. Eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo, né? Mas Deus falou muito forte ao meu coração que ali era o nosso lugar. E daquele dia para cá nós estamos ali. Eu não lembro direito quantos anos fazem. Né? Mas de lá para cá... O Edmar deve ter uns 12 anos. É, mais ou menos isso. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Que legal. Então você se converteu na Batista em Ourinhos, São Paulo. Em Ourinhos, São Paulo. E como que foi essa conversão? Ah, então, né? Eu tive, assim, uma infância muito boa, muito simples, mas uma infância muito difícil para mim, né? Então, eu sempre tive problemas de relacionamentos, eu sempre fui muito tímida e eu meio que me escondia das pessoas, né? Então, eu me sentia assim, um patinho feio mesmo, deslocada. E por eu ser a única filha mulher de 3 homens, né? O meu pai me desejou muito, ele quis muito uma filha mulher. E quando eu vim, eu fui muito protegida, né? Eu fui aquela... Eles me criaram, tanto o meu pai, o meu primeiro irmão faleceu, então ficou os dois outros. Eles me criaram meio que numa redoma, assim, né? Numa proteção muito grande. E eu cresci meio assim, né?
não sabia lidar com as pessoas muito bem. Ninguém me regue, ninguém me toque. Eu era muito tímida, né? E eu sofria assim, muitas coisas na minha infância que me faziam me recolher mais. Naquela época, né, morei em sítio, e a minha infância foi em sítio, né? Minha família sempre de sítio, e muito boa, por sinal, né? Porque hoje eu vejo os jovens, as crianças, né, trancadas dentro de casa, né? Mas a minha infância foi assim muito boa nesse sentido. Mas eu era assim, a piolenta da turma, porque o piolho me via, ele grudava em mim, né? Então eu morria de vergonha, vivia me escondendo. Eu tive problema com os meus dentes, aí eu não conseguia sorrir, porque eu tinha vergonha de sorrir. Então tudo aquilo foi me retraindo, né? Ao mesmo tempo que eu tenho lembrança de uma fase muito boa, de que eu brincava e me divertia muito, mas eu tenho também essa lembrança dessa fase, assim, de que eu me escondia muito, que eu tinha muita vergonha. Então... Sua fase ruim era com as pessoas e não com a família. Com as pessoas, Entendi. né? Era algo dentro de mim, né? Que foi gerando aquela... Eu não me sentia bem, eu me achava feia. Então, aquela fase, acho que de maioria, né, das crianças tem, né, passa por uma fase assim, mas aquilo me retraiu muito. Então, eu cresci assim, muito fechada, muito tímida, muito difícil de fazer amizade na escola, né? Quando vinha parente na minha casa, eu me escondia dentro do quarto. Então foi assim, uma fase muito difícil. Os meus pais também, eles pessoas maravilhosas. Meu pai, assim, um coração enorme, mas eles tinham muito problema de relacionamento, eles brigavam muito, né? Eu e meus irmãos crescemos assim, vivendo isso. Essa fase às vezes a gente acordava à noite, sentava na porta do quarto para ouvir os dois brigando, né? Meu pai e minha mãe. Então foi algo... bebiam? Não, meu pai não era de beber, nem minha mãe, mas o meu pai sempre foi muito mulherengo, a minha mãe diz, né? Muito mulherengo, e judiou muito dela. Então isso criou meio que uma barreira para ela, né? E aí meu pai, depois dessa fase de sítio, ele foi trabalhar de caminhoneiro, então ele viajava muito, né? Então foi uma fase assim muito difícil. E a minha mãe, pelo meu pai me paparicar muito, ela criou inconscientemente dentro dela uma rejeição por mim, né? Ela não percebeu isso, mas eu percebia. Então, eu sentia muita falta do meu pai. Quando meu pai viajava, às vezes, aquela coisa de criança, né? Eu entrava debaixo da mesa para chamar meu pai, para ele voltar logo, porque eu sentia muita falta. Então, eu fiquei dependente daquela proteção, né? E foi uma fase muito difícil para mim, muito difícil. Até meus, acho que 18 anos, né? Foi uma fase muito difícil. Mas graças a Deus, assim, a gente vai crescendo e vai aprendendo a enfrentar as situações, né? Até que quando eu completei 18 anos, meu irmão arrumou emprego para mim no Banco Bradesco, para trabalhar no gabinete dentário. Então eu era atendente dos funcionários do banco que iam ao dentista. E imagina, eu com os meus dentes todos estourados, né? Eu tinha, assim, ainda hoje meus dentes ainda traz manchas de restauração que foram feitas e que é um desejo meu, já estou com 49 anos, mas é um desejo ainda de melhorar os meus dentes. Mas naquela época eu fui trabalhar no gabinete dentário com dentista, atendendo clientes e com os dentes todos tudo feio. E tinha uma carência para se cumprir. Então eu não podia arrumar meus dentes enquanto não cumprisse aquela carência. Mas você não tinha o dente? Não, eu tinha, mas tinha buracos mesmo de cárie nos dentes da frente, né? Então eu não sorria, porque cada vez que eu ia sorrir, eu morria de vergonha. Gente, você passou a adolescência inteira... Eu não entendo por que não foram arrumados meus dentes. Né? É uma coisa assim que na minha mente isso bloqueou. Sim. Porque
na época tinha dentista nas escolas, né? Que eu me lembro, acho que tinha. Mas eu fui só consertar meus dentes, já trabalhando nesse gabinete dentário, depois de uma carência. E aí, depois que o dentista restaurou tudo, né, aquilo para mim foi um alívio, né? Nossa, era outra coisa. E dali para cá eu comecei a me desenvolver mais, a me soltar mais, né? Aí eu trabalhei quase que um ano ali, eu fui transferida para a agência para trabalhar dentro do Banco Bradesco. E ali eu trabalhei 8 anos. Mas enquanto eu trabalhava ali no gabinete, no estacionamento do banco, ali eu conheci o Cláudio, meu marido, que passava por ali, me paquerava, mas eu nunca havia visto ele. Ele disse que já me conhecia, né? Mas eu nunca havia visto. E um dia ele criou coragem, me mandou umas flores com um cartãozinho. E eu falei, vou ver quem que é, né? Vou ver o que dá isso aí, né? Aí liguei no trabalho dele, a mãe dele atendeu, ainda foi bem, acho que ligava muita mulher lá, porque a mãe dele foi bem seca comigo, assim, né? E não gostou de eu ter ligado lá, mas mesmo assim o Cláudio falou comigo, e ali a gente marcou um encontro, era num casamento até. E de lá para cá a gente começou a namorar. Diz ele que falou assim que que queria só dar um pega em mim, né? Aquele palavreado da época, né? Mas quem pegou ele foi eu, né? Quem laçou. Pegou e não soltou mais. Não soltou mais, né? E de lá para cá a gente começou. Mas nós namoramos e noivamos em 1 ano e meio e casamos. Né? Foi super rápido. Foi super rápido. Só que ali... Mas isso foi alguma coisa em relação à sua família ou não? O quê? Esse casamento ser rápido? Eu acho que foi meio que uma fuga, né? Eu acho, na época, assim. Você queria não se livrar, mas sair de casa? Eu acredito que sim. E o Cláudio, quando ele me conheceu, eu tinha os 18 anos, né? Foi logo que eu comecei a trabalhar. Mas ele já estava com quase 27. Então, ele estava numa idade boa já, se programando para isso. E às vezes eu falo para ele assim que quando eu o conheci, eu não o amava. E ele fica bravo, né? Porque ele me conheceu antes. Então aquilo gerou dentro dele um amor antes, né? Eu não o conhecia. Então eu aprendi a amá-lo, né? E a partir do momento que eu abri meu coração para ele, Deus foi colocando esse amor no meu coração por ele. E ali a gente ficou, casou. Mas sabe, Joel, hoje, nós cristãos, nós vemos que uma estrutura familiar é muito importante. Com certeza. Né? É muito importante. Então, quando eu casei, eu fui cheia de problemas. Então, qual era a visão que eu tinha de uma família? Era brigar. Minha mãe rejeitando meu pai sempre e meu pai brigando por causa dessa rejeição. Então, você tem 2 opções. Ou você cresce e faz diferente, ou você cresce e segue no mesmo caminho. Eu, infelizmente, fui para o mesmo caminho. Então, eu casei com o Cláudio e o nosso casamento assim foi bem difícil. Porque Sério? Eu levei toda essa carga que eu vivi dentro da minha casa, eu levei para o meu casamento. Então, eu rejeitava muito o Cláudio, né? Eu não gostava que ele me tocasse. Então, os primeiros anos de casamento nosso foi muito difícil. E eu saí de uma família que, apesar de ser assim, era muito parceira, né? Eu e meus irmãos, nós nos unimos muito por causa disso. A gente dormia junto no mesmo quarto, até grande. Então, a gente cresceu num laço muito grande. E eles faziam tudo por mim, tudo. Então, se eu precisava ir em algum lugar, eles me levavam. Era assim, né? Eles meio que me protegiam, né? Eu lembro até um dia que eu inventei de namorar escondido, porque não podia namorar de jeito nenhum, que eles tinham ciúmes danado. Os amigos dos meus irmãos nem conheciam que tinha irmã, nem sabiam muitos deles, né? Por causa dos ciúmes. E eu estava numa praça uma vez com um namoradinho escondido, assistindo um show, assim, e o meu irmão chegou e me viu e me pegou pelo braço, me puxou pela praça, fez o maior escândalo, me colocou na moto e me levou embora, né?
Tamanha era a proteção. Então, eu saí dessa proteção e eu fui para o casamento. O Cláudio é uma pessoa, assim, um ser humano, assim, muito honesto, um coração, assim, mas ele é muito ele. Era muito ele, né? Então, eu saí de uma vida para entrar numa outra que eu tive que ser independente sem ter aprendido a ser. Entendi. Então, aquilo causou muitos traumas dentro de mim, um vazio muito grande, porque eu tive que sair de um lugar onde tudo era de todo mundo para ir para um lar onde o Cláudio, o que era dele. Cada um tinha o seu. Cada um tinha o seu, né? E aquilo, para mim, foi algo que me levou a ter mais problemas ainda, né? Porque eu tinha um marido que, na época, né, que eu tinha que me virar com as minhas coisas, né? Então... Mas ele pensava nele em que sentido, assim? Financeira, organização da casa, era isolado em tudo. Ele tinha, assim, o lado financeiro, era o que ele ganhava era dele e o que eu ganhava era meu. Né? Então, na época, eu trabalhava no banco, eu tinha o vale alimentação, eu usava o vale para as despesas da casa e o resto ele bancava, claro, né? Mas, assim, as coisas para mim, depois que eu tive a Natália, para a Natália, sempre era eu que tinha que me virar. Né? Se faltasse tipo dinheiro para mim, para alguma coisa, eu não podia, na época, contar com ele. Então, eu era católica, e o Cláudio vinha de uma família espírita, né? Ele cresceu nesse ambiente. Meu sogro e minha sogra são um amor de pessoa, assim, ajudou a gente muito, né? Porque o Cláudio trabalhava com ele, mas a minha sogra cresceu também num lar espírita, né? Então ela tem muito esse lado, é uma mulher assim de muita oração, mas tem esse lado da família, né? E eu vim de um lar católico e parti para isso. Então, aquilo ali veio para mim como uma coisa que eu nunca tinha vivido, né? E mexeu muito comigo espiritualmente. Porque a gente sabe, quando Deus tem um propósito na vida da gente, nós não sabemos, mas o diabo sabe, né? E isso foi uma brecha para que o diabo entrasse na minha vida e fizesse assim um reboliço. Aí eu engravidei depois de quase 2 anos, tive a Natália, e quando eu tive a Natália, o que aconteceu? Esse vazio que estava dentro de mim, essa insatisfação no casamento, eu levei para o consumismo. Né? E aí a minha vida virou de perna para o ar. Por quê? Porque eu quis preencher esse lado da minha vida comprando as coisas. E tudo que eu não tive, que eu achava que eu não sentia falta, mas eu quis de alguma forma suprir na vida da minha filha. Então, quando eu tive a Natália, eu queria comprar muito para ela. Então, eu comprava e comprava para ela. E eu ia na loja, porque eu comprava, as pessoas me paparicavam. E aquilo ali foi preenchendo algo que eu faltava em mim. E eu comecei a ir para esse lado. E entrei num caminho quase sem volta. Ali eu comprava e eu gastava, e eu chegava em casa, eu entrava em crise, era como assim um dependente mesmo, que usa a droga e depois que passa o efeito, sente culpado por aquilo, né? E eu fazia isso. Eu não era muito de gastar comigo em si, mas eu gostava muito de comprar as coisas para minha filha, para os outros, para casa, e aquilo foi gerando dentro de mim uma depressão, né? Porque é algo que você satisfazia em determinado momento, mas depois causava um vazio maior ainda do que você tinha. Né? Momentâneo. E aquilo foi me levando a contas e mais contas, e usava cartão de crédito, e foram anos, não foi? E o esposo nesse momento?
Então, o esposo não sabia de nada. Nossa. O esposo não sabia de nada. Eu estourando o limite de cartão, eu trabalhava no banco, não podia, para você ter uma ideia. Aí eu usei cartão da minha mãe, né? Porque pai e mãe sabe como que é, né? Sim. Eles veem que você está errado, mas ao mesmo tempo eles não têm força, né, para te ajudar a sair daquilo, né? E fiz empréstimo no nome da minha mãe, do meu pai, e até que um dia o banco descobriu, perdi meu emprego, né? E nesse meio tempo entre eu passar essa fase e até o banco descobrir, o meu pai fica doente, né? Em novembro de 1998, nós descobrimos que o meu pai estava com câncer, com melanoma. Uma pessoa assim forte, que só trabalhava e de repente começou a ter umas dores e vai para o médico, começa a investigar e vai para São Paulo, capital, e cai lá no Hospital São Paulo, que é um hospital onde é meio que faculdade também, e começam a estudar o caso dele, porque ninguém descobre, até que um dia minha mãe cita que meu pai tinha uma mancha aqui nas costas e aquela mancha tinha sido engolida. E aí descobriram que era um melanoma, um câncer de pele. E meu pai já logo começou a sair caroço na mão, no pé, no rosto. E foi assim, algo muito rápido, né? Eu já estava nessa fase, eu estava grávida do Tiago, meu segundo filho. Então eu perdi meu emprego, o meu pai muito mal, eu grávida. Não, na realidade eu perdi meu emprego depois que eu voltei da minha gravidez, que eu ganhei o Tiago. E aí nós descobrimos que a doença do meu pai não tinha cura. Não tinha cura. Então, de 1998 até março de 2000, foi uma luta muito grande. E assim. você era muito apegada com seu pai ainda? Muito, muito. Meu pai era meu tudo, né? Então, aquilo ali foi muito difícil para mim. Na época ainda a gente não conhecia Jesus. Foi uma fase muito difícil. Eu ganhei o Tiago, eu estava ainda com os pontos, eu entrei no carro e fui de Ourinhos até São Paulo, 4h30 de viagem, com meu filho recém-nascido. Levei ele dentro do Hospital São Paulo, hospital público, cheio de pessoas doentes, e eu ainda com os pontos da cesárea, para o meu pai poder conhecer o meu filho, porque eu tinha muito medo do meu pai falecer e não conhecer o neto. Aí minha cesárea inflamou. Nossa, foi assim uma fase muito difícil, muito difícil. Aí voltamos e em março de 2000, meu filho estava com 8 meses para 9 meses, meu pai faleceu, né? E aí que eu havia perdido o emprego, tinha sido demitida, porque eu voltei da licença maternidade do Tiago, tinha mudado o gerente, ele ficou sabendo pelas pessoas da minha história, ele não quis me ouvir, então eu voltei, cumpri a licença, o prazo, né, que você tem que ficar depois que você volta, e aí ele me demitiu. Então aí eu perdi meu pai, perdi o emprego, né, e foi uma situação assim bem difícil. E tudo isso ainda meu marido não sabia, né? Meu Deus. Meu marido não sabia. E o nosso casamento assim por um fio para terminar, porque era brigas e mais brigas. E quando eu perdi o emprego mesmo, que eu mandei uma carta para o presidente do banco, para o seu Lázaro Brandão, explicando a minha história. E aí chegou, ele recebeu a minha carta. Recebeu a minha carta, leu, passou para o gerente, mas o gerente não quis me segurar, não quis. E aí ele foi até a minha casa e nesse dia meu marido ficou sabendo da história. E como que foi? Foi terrível, porque o meu marido, apesar dele ele ser assim, ele era assim, mas ele era uma pessoa extremamente honesta, muito certa, ele sempre foi, muito certinha. O Cláudio nem de comprar prazo ele gosta. Então ele é assim, se ele tem o dinheiro ele compra, se ele não tem ele não compra. Ele é muito pé no chão. E casou com uma mulher assim, né, totalmente fora do eixo, coitado. Coitado, ele sofreu. Eu falo que
que o Cláudio, assim, ele deve me amar muito, porque ele me suportou, né, no período que nós casamos, da rejeição que eu tinha, né, ele me suportou, ele não desistiu de mim em momento algum, apesar do nosso casamento ter vários momentos. Uma vez eu cheguei, antes de ter o segundo filho, eu cheguei a sair de casa. Coloquei tudo dentro do carro, peguei a Natália e saí de casa. Mas aí ele foi lá e a gente conversou, eu voltei para casa novamente, né? Fiquei um dia só, voltei para casa. Mas aí, Joel, tanta coisa que acontece na vida da gente, né? Nesse período eu tive problemas, depressão, e aí, como eu te disse, eu saí do catolicismo, entrei no meio espírita, fui várias vezes tomar passe, e aí o inimigo começou a me usar mesmo, a me deixar perturbada. Então, nessa época, depois de tudo que aconteceu no banco, foi difícil arrumar emprego, né? Porque Sim. O banco não me mandou por justa causa. Você ficou devendo muito? Fiquei devendo em torno de uns 25 mil, mais ou menos. Deixa eu só entender uma coisa. Você rejeitava o seu esposo, você comentou em relação a toque, né? Provavelmente a relações íntimas. Isso. Né? E ele, pela honestidade, ele descobre que você estava fazendo o oposto do que ele tinha ali como regra na vida dele, né? E ainda ele te apoiou. Ele ficou comigo. E a gente está falando de uma pessoa que na época ainda não conhecia Cristo. Não conhecia Cristo. Ele ficou, ele me apoiou, apesar de que ele não me ajudou em nada a liquidar com as minhas contas. Mesmo porque não tinha condições mesmo, né? Uhum. Mas eu fui demitida pelo banco normalmente, não foi por justa causa nada. Ah, tá. Só que eu trabalhei naquela época no banco em que foi o recadastramento das contas, em que as contas eram tudo por escrito, uhum. e foi passado para o computador eletrônico. Então, o que acontecia? Eu entrava de manhã, às 8 horas da manhã, e eu ia para aquele gabinete dentário e eu fazia toda a digitalização das contas. E eu entrava na agência no meu horário normal e passava o cartão no meu horário normal. Então, eu fazia muita hora extra e não recebia por aquilo. Era como Entendi. se eu não trabalhasse. Então, quando me mandaram embora, eu entrei com a ação. Entendi. Eu entrei com a ação para receber as horas extras. E várias pessoas foram mandadas embora na época, porque estava naquela mudança também de máquina, então demitiu muita gente. E eu fui uma das únicas assim que recebeu, que o banco não recorreu, né? Então eu recebi muito rápido. Então o dinheiro que eu recebi, eu paguei as contas, as coisas que ficaram atrasadas. Você conseguiu acertar tudo. Então. E ainda sobrou uma parte que eu dei para o meu marido, que ajudou a gente a comprar um terreno na época. E nisso, nessa fase minha de doideira, de que eu perdi o sentido, eu entrava no carro para ir em tal lugar, quando eu vi, eu estava em outro lugar. Então, nessa época, eu estava trabalhando com o meu sogro no material de construção, e o meu marido tinha saído de lá para trabalhar na Castor como representante, vendendo estofados na época. Só que ele ficou lá um tempo, e por causa desse meu problema, de eu perder o sentido, eu tinha filhos pequenos, o meu marido se viu, né, tendo que pedir a conta e voltar a trabalhar com meu sogro, de medo de acontecer alguma coisa. Sim. Mas aí já era opressão, já era o inimigo mesmo que me usava, e eu vivendo todo esse conflito, lutando dentro de mim, porque eu não parei. Entendeu? Eu não parei, eu continuei, mesmo depois de ter passado por isso, de ter perdido o emprego e o meu marido ter descoberto, eu ainda continuei. Nossa. Entendeu? Eu ainda continuei a gastar e eu sempre tinha cartão, não sei como, que eu sempre tinha cartão, tinha limite, e eu usava, e nas lojas eu nunca ficava devendo, eu sempre pagava certinho. Mas aí sempre estourava meus cartões e às vezes minha mãe me ajudava, meu pai.
Então foi assim, anos vivendo assim. E o meu marido sempre foi avesso a crente. Ontem ele falou assim, você não vai falar que eu passava em frente à igreja e tirava sarro dos crentes, né? Eu falei, eu vou falar assim. Então ele passava em frente a essa igreja que a gente se batizou, e ele passava de carro e tirava o maior sarro das pessoas, dos crentes ali e tal. E para eles, nossa, se converter. O que falava? Ele tirava sarro, porque na cabeça deles, da pessoa que não conhece a Deus, eles julgam, né, os crentes. Eles acham que crente é uma coisa muito bitolada, muito... Sei lá o que passa pela cabeça, né? Sim. Eu sei que eles aceleravam o carro, sabe? Dava risada e passava com o som alto. Então, eles faziam isso. Mas mal sabia ele, né, que o que Deus tinha preparado. E a gente estava nessa fase assim, muito complicada. Sim. Novamente. E muita briga, o nosso casamento por um fio. E nisso, o meu irmão mais velho, o Ricardo, ele começou a ter umas crises. E ele resolveu ir para a igreja, conhecer o evangelho. Ele começou a visitar igrejas. E nessa igreja batista, ele entrou um dia e Deus falou com ele. E ele aceitou Jesus ali. E Deus começou a trabalhar na vida dele e trouxe também a minha cunhada, a esposa dele. E eles se converteram. E um dia eu estava em casa assistindo o filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson lá, eu e meu esposo. E o meu irmão foi lá. A gente morava no mesmo bairro, lá em Ourinhos. E ele saiu da casa dele e sentiu de ir na minha casa. E ele chegou lá e estava passando esse filme, eu e o Cláudio brigados assistindo o filme. E o Ricardo chegou lá e ele começou a falar, né, ministrar sobre Jesus na nossa vida. E eu lembro que eu olhei para ele, porque eu era católica, mas eu era católica praticante, daquela que rezava terço, daquela que fazia novena, né? Então eu era praticante, eu sempre tive esse lado assim muito forte em mim. E eu olhei para ele e falei, Ricardo, mas e Maria? Né? Como que fica nessa história? Né? Que ele estava falando que Jesus era o único caminho e tal. E aí ele olhou para mim numa simplicidade, ele falou assim, Regina, se você tem o caminho certo, curto, que vai te levar a um lugar e um caminho certo, para que você vai buscar atalho? Um atalho que você talvez nem chegue no lugar que tem que chegar. Então ele falou assim, numa simplicidade, que aquilo tocou meu coração de uma forma, e aí ele nos convidou para ir no culto. E o meu marido, na cabeça dele, falou assim, né, tá tudo levado às brecas mesmo, né, vamos lá, né. E fomos, e era bem na igreja que ele passava, tirando sarro. E a gente entrou aquele dia, e Deus, ele é maravilhoso, né, quando ele tem um propósito na nossa vida. Sim. Ele faz de uma forma, eu e o Cláudio entramos, sentamos lá atrás, e o pastor começou a ministrar. Mas sabe assim, quando ele pega, assim, parece que ele está lendo o livro da sua vida, e ali ele fala tudo que a gente estava passando, assim, e eu sei que eu olhei para o Cláudio, assim, e eu chorava. E quando o pastor fez o apelo, quando nós vimos, estavam os dois lá na frente, né? Eu olhei assim, ele ali do lado, e nós dois lá com a mão erguida. No primeiro dia? No primeiro dia, aceitando a Jesus. E aí começa um processo bem difícil, bem doloroso, porque o diabo, ele é astuto, né? Sim. E ele não quer perder as vidas que aparentemente estavam nas mãos dele. E aí começou um processo que veio muito forte sobre mim, uma opressão muito forte. E aí, dessa depressão, eu tentei várias vezes o suicídio. Eu tentei 3 vezes. Nossa! Porque eu não entendia tudo que estava acontecendo dentro de mim, porque foi uma coisa muito forte, né? Foi algo muito forte. E aí o diabo veio muito forte também. E naquela época, assim, a gente não tinha muito um respaldo, né? Nós fomos para a igreja, sim, aceitamos a Jesus, mas teve aquela luta muito forte. E eu cada vez mais
enrolada com esse problema e querendo me livrar daquilo, porque aí quando você começa a dar espaço para o Espírito Santo trabalhar em você, aquele confronto é ainda maior, né? Você enxerga com mais força aquilo que você enxergava e você achava que não era nada. Mas aí você começa a ver a realidade. Então aquilo veio muito mais forte em mim e foi onde eu não conseguia lidar com aquilo. E eu tinha crises, o diabo assim me pegava de uma forma muito forte, que às vezes eu estava assim de boa, eu começava a dar gargalhada do nada, eu me sentia do nada muito triste e me sentia um Zé Ninguém, de que a minha vida não estava valendo a pena para nada, que eu era má influência para os meus filhos, que eu não conseguia fazer meu marido feliz. Então aquilo foi criando uma culpa muito grande dentro de mim, né? Então, coisa que eu nunca fiz na minha vida, que era beber. O Cláudio, ele bebia cerveja, né? Normal assim, mas tinha na minha casa. E aí um dia eu peguei cerveja, peguei um remédio bem forte que tinha lá e tomei por cima daquilo, e eu lembro que eu fui largada para o hospital, assim, né? Foi algo assim muito forte. Eu tinha crise muito forte de dor de cabeça, muito forte, que eu queria tacar minha cabeça na parede, e eu era levada também para o hospital, arrastada mesmo, assim, quase perdendo sentido. Então foi uma fase que veio tudo muito forte em mim, muito forte, que, como diz a palavra, né, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Então o diabo, ele queria destruir a minha vida. E aí nós ficamos sabendo que tinha um grupo na igreja chamada Koinonias, e nós decidimos entrar. E ali foi onde eu fui aprendendo a palavra. Era um médico endocrinologista lá, que cuida assim da garganta. Era um doutor bem conhecido, mas que conhecia demais a Bíblia. E eu me apaixonei por aquilo, porque eu falei, meu Deus, eu quero isso para a minha vida. Eu quero conhecer a palavra, eu quero conhecer esse Deus. E eu entrei de cabeça daí. Aí eu entrei de cabeça. Mas ainda continuando tendo essas crises. E aí nós decidimos batizar, em setembro. Mas o suicídio foi antes? Foi antes do batismo. Os 3 foi antes? Foi antes. Foi antes de eu decidir me batizar. Um foi tomando remédio e bebendo cerveja? Um foi tomando remédio e bebendo cerveja. E os outros 2? Os outros 2 também tomando remédio. Tomando remédio? Também tomando e remédio. Todos foi com a intenção de se matar mesmo? Foi com a intenção de me matar. E a conversão veio como que Deus começou a ter legalidade na minha vida. Quando eu completei 33 anos, eu lembro até hoje, hoje eu tenho 49, então quando eu completei 33 anos, eu sentei no fundo da minha casa e eu olhei para o céu e falei, Deus, eu não aguento mais. Eu falei, ou o Senhor me leva embora, eu não era convertida ainda, ou o Senhor me leva embora desse mundo, ou o Senhor faz alguma coisa na minha vida. Porque eu não aguento viver mais assim. Eu não aguento. Isso eu já tinha tentado suicídio 3 vezes. E foi naquele ano, que eu completei 33 anos, que o meu irmão foi até mim e que Deus nos alcançou através do Espírito Santo. E em setembro, isso quando eu fiz esse pedido era em março, eu tinha completado 33 anos. Em setembro, nós decidimos marcar o batismo, mas eu ainda com a minha vida financeira desregulada. Tá, então deixa eu entender um pouquinho. Até antes de você se batizar, você tinha a mesma vida em relação ao seu casamento? Mesmo. Continuava igual as brigas, rejeição, tudo igual. Consumia sem pensar. Então até o batismo não tinha mudado nada. Não tinha mudado nada. Você apenas tinha conhecido a Deus. O Espírito Santo tinha começado a trabalhar em mim, mas eu ainda estava naquele processo, pedindo a Deus que me libertasse daquilo, né? A partir do momento que eu conheci a Deus, eu comecei a pedir, mas eu não tinha força. Imagina. Eu não tinha força, né? Quando eu vi, eu estava lá de novo. E aí nós marcamos o batismo para setembro. Naquele domingo do batismo, eu lembro como se fosse hoje, eu fui na escola bíblica
e o meu esposo não foi. E naquele dia eu chorei demais. E o pastor, novamente novamente usado por Deus, falou tudo que eu estava pedindo ali. E eu pedia para Deus, falei, Senhor, eu não quero descer as águas com esse peso, porque meu marido não sabia que eu estava devendo de novo. Meu Deus. Na cabeça dele eu tinha já me acertado. E aí eu falei, Deus, eu não quero descer as águas sem acertar essa parte da minha vida. Eu preciso ter esse acerto com o meu esposo. Mas eu não tinha coragem. Não tinha coragem de contar para o Cláudio, porque eu sabia que era tudo que ele abominava. E aí eu fui para casa, aquele domingo chorei demais, arrumei as roupas nossas do batismo em cima da cama e fui para a sala e o Cláudio entrou no quarto. Quando o Cláudio entra no quarto, assim, foi algo sobrenatural. Um extrato da minha conta foi parar em cima do criado dele. Meu Deus. Algo sobrenatural, que eu não sei de onde aquele extrato foi parar ali, porque eu sempre escondia, eu não deixava vista para ele. Mas naquele dia, ele pegou o extrato. Nossa, meu marido virou uma onça. Porque... Virou uma onça. Uma onça, não, eu não vou batizar. Eu não vou... Todo mundo lá esperando, sabendo o nosso batismo. E não, eu não vou, e eu não quero mais esse casamento, para mim chega, para mim deu. E aí eu ligo para o meu irmão, e o meu irmão, coitado, sempre um anjo da guarda na nossa vida, ele vai lá, né? Mais uma vez, conversa com a gente, volta lá para o batismo, acontece todo o batismo, as pessoas da célula, né, do nosso grupo, esperando a gente lá para batizar, e nós não fomos. E daí depois vai os nossos líderes, eles vão até a nossa casa, conversa com o Cláudio, e aí o Cláudio, mais uma vez, decide me perdoar. E aí começou novamente um processo difícil no nosso casamento, mas um processo de restauração, né? E aí a gente foi assim, foi um período difícil, né? Porque para ele foi difícil, né? O Cláudio tem uma dificuldade muito grande, tinha uma dificuldade muito grande com perdão, né? E ele teve que Deus trabalhou muito isso no coração dele em relação a mim, porque ele teve que me perdoar muitas vezes, coitado, muitas vezes. Por isso que eu digo que realmente o amor dele por mim é muito grande, né? É muito grande, porque olha... É muito grande. Eu sou meio que nem ele, assim, em relação às contas. Eu não sei se eu... Você aguentaria, Danilo? É bem que fala, né? Deus faz as coisas perfeitas. Faz. Então eu falo assim, né? Eu falo, Deus, o Senhor com certeza tinha um propósito muito grande na minha vida, porque foi uma luta muito grande, né? A gente falando isso hoje, mas foram anos, né? E foi muito sofrimento, porque eu lutava muito contra aquilo, porque ia tudo contra os princípios, né? Meu pai sempre foi muito pobre, mas sempre foi um homem muito honesto. Isso, ele nos criou assim, né? E de repente, eu saí para um lado que eu trouxe muita vergonha, né? Muita vergonha. E isso esparramou na minha família. Parentes de São Paulo ficaram sabendo. Então, foi muita humilhação. E eu já tinha um problema comigo, né? De aceitação, tudo. E, de repente, eu ser exposta, porque eu fui exposta, né? E as pessoas julgam muito. E não sabem a luta que é dentro da gente, né? Porque eu acredito, assim, que... Eu falei que eu não ia chorar, né? Mas fique à vontade. Eu acredito, assim, que todo mundo que passa por uma dependência de algo, ela sofre muito com aquilo. Porque é algo que você não quer, mas que ao mesmo tempo é mais forte. E você sabe que aquilo
depois que passa vai te trazer vergonha, né? Mas é algo que você não consegue lutar contra. Então foi um processo muito difícil. O Cláudio, na conversão dele, ele fumava e ele parou de fumar, assim, né? O Espírito Santo trabalhou muito forte nele. Ele bebia, e aí por causa do nosso filho, do Tiago, ele decidiu que não ia beber mais, por mais que ele bebia pouco, né? Mas o Cláudio teve a fase dele também, que isso é um testemunho dele, que, né, na adolescência, assim, também, que ele experimentou muitas coisas, mas Deus teve misericórdia de nós, né? Então o Cláudio parou de beber, parou de fumar. Só que esse lado dele, muito dele, continuou muito tempo. Então é assim, a gente tinha carro, ele não deixava eu dirigir porque o carro era dele, né? Então eu passei um processo assim com o Cláudio nessa fase muito difícil, né? Então eu já tinha esse lado meu de muitos problemas. E aí eu bateu de frente com esse lado dele, então foi mais uma desculpa para mim, né? Então eu tenho um marido que não me apoia, então para mim ficou mais fácil na minha mente, né? Era uma desculpa, era uma né? justificativa no meu inconsciente, mas que de repente se eu tivesse sentado com ele, teria sido uma outra história, né? Mas aí, depois que nós nos convertemos, depois de todo esse processo, aí a gente se acertou, ele me perdoou, e foi um processo ali de novamente pagar as contas, né? De acertar para poder levar uma vida, e eu sempre tendo que me controlar, porque é uma parte assim que o diabo sabe que é fraca em mim, né? E eu sempre tendo que me controlar nessa fase. E aí, em dezembro daquele mesmo ano, no último dia, no dia 31 de dezembro, nós nos batizamos. Eu e o Cláudio nos batizamos juntos, graças a Deus, né? Porque Deus permitiu que fosse junto, porque eu creio que Ele tem um propósito na nossa vida, como um casal. Então, às vezes, eu falo assim, porque depois de tudo isso, né, eu entrei de cabeça nas coisas de Deus. Aí nós viemos para cá. Aí é tanta coisa. Aí a gente vendeu a nossa casa lá e compramos o material de construção do meu sogro, dele. E ficamos com o material de construção. Mas aí foi uma fase que as coisas começaram a ficar difícil. Eu convertida, e aí... Meu Deus, mais uma fase. Mais uma fase. Eu convertida, e aí a loja, que era anos de loja, começou a ter problemas, porque aí abriu um material de construção maior, né, mais para frente, e a concorrência ficou maior, e, enfim. Aí o que aconteceu? Deus usou os nossos pastores, os nossos líderes de célula, para trazer uma palavra. E ela falou assim: Deus vai tirar vocês deste lugar, vai levar vocês para um outro lugar que vocês não conhecem, nem imaginam, mas Deus vai começar uma obra e vai usar muito a vida de vocês. E nesse inteirinho da gente orando, e aí nós começamos a orar pela loja e tal. E abriu-se uma porta em Campo Mourão, que o meu irmão, o Ricardo, era representante de colchão da Castor, ele fazia essa região, e o dono da nossa loja, da loja que era nossa aqui em Campo Mourão, começou a ter problemas de saúde, e era um problema muito sério, e começou aí a puxar para o problema financeiro, ele decidiu vender a loja. E aí o meu irmão, como conhecia, ofereceu para nós, e nós compramos a loja que era exclusiva Castor. Daqui o Cláudio veio. O Cláudio veio e eu fiquei sozinha na loja, e o meu sogro dando um apoio, né? Mas fiquei sozinha com os funcionários. Eu lembro que eu almoçava lá sentadinha numa escada, porque eu não tinha tempo nem de ir para casa, porque a situação estava difícil. O Cláudio ficou 1 ano morando aqui dentro da loja. Dentro da loja, ele fechava a loja e dormia dentro da loja. E eu 1 ano lá com as crianças pequenas, né, e tendo que cuidar da loja e levar filho para a escola, buscar tudo.
Foi uma fase muito difícil, até que nós colocamos a loja de lá à venda e abriu uma porta de emprego para mim para cá. Eu vim, fiz teste no integrado e já estava assim, já na última fase para eu entrar a trabalhar no integrado. E vendemos a loja de lá. Graças a Deus que Deus colocou um comprador para aquela loja, né? E já tinha pago suas contas, já? Já. Aí vim para cá. Aí eu preocupado com as contas. Aí vim para cá com as crianças daí. E quando eu venho de mala e cuia, chego aqui para assumir, me cortaram, não me contrataram. Eu acredito que eles entraram em contato com o banco, né? Porque era a minha única, 8 anos de trabalho, minha única referência. Cortaram, não me admitiram, e eu falei, e agora, né? Porque a loja estava de 1 ano, novinha, bebê, e eu precisava ter uma outra fonte de renda. Mas aí ninguém mais contratava, porque tinha um histórico, né? Eu fui mandada embora, não por justa causa, mas com o histórico. Eu era uma excelente funcionária, mas tive que fazer besteira, né? E daí, ninguém me contratava. Eu falei pro Cláudio, e agora? Aí o Cláudio falou, vem trabalhar na loja. Aí fui para trabalhar na loja. Aí fiquei trabalhando na loja um tempo. E aí, por eu estar na loja, ele teve que demitir a outra funcionária, porque ele já não comportava, né? E fiquei trabalhando na loja. E arrumamos uma casa, né? Alugamos, porque nós vendemos a nossa casa lá para comprar de material de construção. E a de material de construção nós investimos na loja aqui de Campo Mourão. Então aí a gente ficou vivendo de aluguel. E aí fiquei ali na loja e depois de um tempo o Cláudio decide deixar a loja nas minhas mãos e vai abrir uma outra loja. E vai para essa outra loja. E eu fico com a Exclusiva Castor. E eu muito envolvida. Aí, já no o Pastor Lauro me acolheu, a minha família, né? Foi assim, eu falo que ele foi um pastorzão para mim, para minha família. E comecei a me envolver muito na igreja. E ali eu cuidava do Ministério Infantil, ali eu tinha células, né? Eram 3 células, eu era supervisora. Eu liderava 2 células e supervisionava mais uma, então eu tinha 3 células. E daí o Cláudio já com uma loja em Guarapuava, que a gente abriu uma loja em Guarapuava da Castor, ele foi para lá, eu fiquei novamente sozinha com as crianças aqui. E aí foi onde eu me descuidei da loja. Mais uma vez, eu me envolvi demais com as coisas da igreja e eu queria estar muito presente, fazendo e estando. Mas eu sempre tive o meu lado espiritual com Deus muito forte. Mas algo que Deus ministrou muito no meu coração foi vigiai e orai, né? Então eu orava muito, mas eu vigiei pouco. Então, por isso que a palavra de Deus ela é muito certa. Tem que ser as 2 mãos. E aí eu comecei a descuidar da loja e a deixar, sabe, a não conferir muitos extratos, porque o Cláudio era muito certinho com essas coisas, tudo conferidinho, tudo anotadinho. E eu nunca fui assim, né? E hoje eu fico falando, né? Falei para ele, Cláudio, seu único erro foi deixar a loja nas minhas mãos. Né? Porque você sabe que eu sempre fui meio descontrolada, assim, de não ter as coisas muito marcadinhas, né? Eu não sou muito sistemática com essas coisas. E aí veio um tempo meio difícil no comércio e a gente sempre foi muito certo. Graças a Deus, a gente sempre tinha o dinheiro antes para pagar os nossos compromissos do mês. Isso sempre foi muito certo. E aí o meu sogro vendeu um terreno lá, uma casa, não sei bem o que foi. Ele deu uma parte do dinheiro para nós e nós, do que sobrou lá da venda lá da loja, a gente tinha comprado um terreno aqui. Então pegamos o dinheiro do meu sogro com mais o dinheiro do terreno que nós vendemos e demos entrada numa casa.
Mas não era a época para se fazer isso. E eu não falei para o meu marido, né? Falei, Cláudio, vamos esperar, vamos guardar esse dinheiro, porque a loja está passando, não está ainda no vermelho, graças a Deus ainda não, mas não era hora para a gente, porque a gente tirou uma parte do dinheiro para completar, né? Para dar uma entrada boa, para não... Então, mais uma vez, eu não falei para ele, não fui clara com ele, e deixei ele comprar a casa, e nós compramos a casa, e também tiramos dinheiro da loja para investir nessa outra loja lá em Guarapuava. E tínhamos também aberto uma outra loja aqui, a Mundo dos Colchões, também tínhamos tirado dinheiro da nossa loja para investir nessa outra loja. Essas outras 2 lojas foram em sociedade com meu irmão. Mas o que aconteceu? Descapitalizou a nossa. Aí o dinheiro do cartão de crédito que as pessoas compram e pagam parcelado, a gente não recebe à vista, a gente recebe parcelado. Então aquilo ficava de caixa e ia caindo por mês. Mas aí, como começou a faltar o capital de giro, a gente entrou naquilo de antecipar, né? E quando você antecipa, você paga uns juros para o banco. E eu fiz uma negociação, só que eu fiz essa negociação dessa antecipação numa reunião dentro da igreja, preocupada com a reunião da igreja e atendendo o cara. E eu não prestei atenção numa cláusula do contrato, né? Que eu fechei com uma taxa de R$ 1,99, uma taxa boa. Só que tinha uma cláusula que a partir de 6 meses aquele contrato ia ser renegociado. E se eu não entrasse em contato, eles iam renegociar com a taxa deles. Entendi. E eu não vi, ia ser automático. E eu não vi isso. E venceu e foi renegociado de 1,99 foi para 9,89 ao mês. Nossa! E aquilo ali foi o nosso fim. Porque eu não percebi. Como entrava, vendia, entrava. No dia 31 de março, no dia do meu aniversário, Deus falou comigo. Ele falou assim, claramente, vai lá no banco que tem coisa errada na sua conta. E naquele dia era para entrar assim, em torno de quase 30 mil na minha conta. Eu fui lá, tinha entrado 8 mil. Aí eu falei assim, realmente tem coisa errada. E aí o meu coração disparou, né? A primeira coisa que veio na minha cabeça, e como que eu vou falar isso pro Cláudio? Como que eu vou falar isso pro Cláudio? Que ano foi isso? Nós estamos... Foi há 3 anos... 2019? 3 ou 4 anos atrás. E aí eu fui falar para o Cláudio. E nisso já tinha faltado dinheiro e eu já tinha feito um capital de giro de 70 mil para jogar na loja, sem o meu marido saber. Porque o nosso crédito era muito bom, porque a gente nunca precisou de banco, nunca. E aí, quando faltou mesmo, eu falei, agora eu tenho que falar, né? Olha a burrice, né? Não é muito pior você falar depois que falar antes? Com certeza. E é isso que ele não me perdoou. Não, ele perdoou, agora ele perdoa. Mas na época, o que ele não perdoou foi isso. Não foi o ter acontecido, foi eu não ter falado para ele. Né? Enfim, a Mundo dos Colchões não foi bem, teve que vender. A loja de Guarapuava não foi bem, teve que vender. O Cláudio foi trabalhar de vendedor de sofá, ficava 60 dias fora de casa, dormia dentro do caminhão lá, junto com os sofás. E eu vivendo essa crise sozinha, porque eu orava, eu clamava ao Senhor, mas o Espírito Santo não é Deus de confusão, já havia me falado que eu tinha que contar para o Cláudio, mas a coragem não vinha. E eu vivendo uma pressão também ministerial dentro da igreja, né, com células, com tanta coisa. Nisso, teve tanta coisa. Tinha um espírito de morte que me acompanhava, que vinha desde lá, daquela fase, que queria ceifar a minha vida. E quando eu vim para cá, eu começava a bater carro. Todos os carros que meu marido comprava, eu batia. Meu Deus,
todos os carros. Na época que lançou o Cruze lá, o primeiro foi o do meu esposo. A primeira semana eu bati o carro. Ele trocou pelo hatch, bati o carro dele. Então era assim, a minha vida sempre o inimigo em cima de mim e tentando ceifar de todas as formas. Até que um dia eu atravessei essa aqui, preferencial, a de baixo. Estava eu e meu filho no carro. Eu atravessei ela sem olhar e vinha vindo um carro assim numa velocidade muito forte. No que eu olhei, eu falei assim, esse carro vai arrebentar o meu carro. Porque eu passei, assim, a hora que eu vi, eu freiei. E eu vi o carro vindo. E aquele carro foi meio que segurado por Deus. Que a hora que ele chegou em mim, ele só relou. Deu um arranhão, assim, no meu carro. E aquele dia, um pastor muito amigo nosso, pastor Nilson Romakelli, depois que aconteceu aquilo, ele me ligou. E ele falou assim, eu falei, pastor, o senhor não sabe o que aconteceu? Ele falou assim para mim, eu sei. Ele falou assim, o inimigo ia ceifar a sua vida. Mas Deus não deixou. Então, aquele dia, esse espírito de morte foi quebrado. Naquele dia, eu nunca mais bati carro. Graças a Deus. Nunca mais bati carro. Né? Olha, são tantas coisas. O esposo que agradece, hein? Nossa, o Cláudio foi... É assim, né? Ele é muito duro, assim, em algumas situações. Mas o Cláudio, ele suportou muita coisa. Muita coisa. Nossa, acho que ele me ama demais mesmo, porque foi muita coisa. E aí, quando eu contei para ele, eu pensei, meu casamento vai acabar, né? Agora acaba, né? Mas não, dessa vez ele sofreu muito. A nossa família se uniu demais. Os meus filhos, assim, são assim, apesar de tudo que a gente viveu, são abençoadíssimos, assim. São pessoas certas. Quando a gente falou, agora nós vamos ter que fechar, né, se apertar. Não, mãe, sem problema, e junto conosco. E o Tiago ainda falou assim, ele ministrou, Deus usou a vida dele. Ele ministrou e falou assim, mãe, quando a gente está numa situação difícil, o melhor é já chegar no fundo do poço, mãe. Porque aí não tem como descer mais, é só segurar na mão de Deus e subir. Então isso ficou muito forte no meu coração, né? E realmente, lá para cá nós vivemos assim milagres do Senhor. Nós tivemos que vender a loja, porque porque aí a gente estava com as dívidas, né? Tinha que acertar tudo. E aí tinha, para você ter uma exclusividade na Castor, você tem que ter um imóvel lá de garantia, para ela poder vender para você, parcelado. Uhum. Então, tinha uma casa do meu sogro lá na garantia. E o meu marido, nossa, ele morria de medo de dar algum BO e eles pegarem a casa do meu sogro. Então, assim, com a Castor a gente nunca atrasou, mas porque a gente fez o financiamento no banco, né, para poder honrar. E daí, nós colocamos a loja. E para nós, para vender a loja foi muito difícil. A gente tinha que ter vendido já logo, mas a gente acreditava, porque Deus sempre nos surpreendia dali para frente, né? Nas vendas e tal. Mas como tinha ficado um capital de giro alto para nós, né? E ficou difícil daí para você honrar, né, os compromissos e tal. E aí um dia eu fui no culto numa quarta-feira, que aí eu já estava na quinta renovada, né? Que foi um período que nós saímos da primeira e fomos para a quinta, porque o meu marido começou a ter assim, alguns problemas ali na igreja, na primeira igreja, e ele decidiu ir para a quinta. E como ele é o cabeça, eu não ia deixar ele ir sozinho e eu ficar. Então aí eu tive que deixar os ministérios da igreja para poder... E lá foi muito difícil para mim também essa mudança. Mas eu creio que, como Jonas, né, saiu debaixo da vontade de Deus algumas vezes, mas Deus teve a misericórdia e o trouxe de volta. Eu acredito que comigo foi assim em determinadas fases, né? Quando eu fui para a quinta, foi um tempo que Deus usou muito nós ali, porque o pastor Fábio estava recém voltando para ali. Uhum. Então a igreja estava com poucos membros. Então foi um apoio muito forte para ele, né? Nós demos um apoio muito forte. E Deus ali
usou as nossas vidas e foi um tempo de ministrar nos nossos corações também muito forte. O pastor Fábio foi assim uma bênção para mim, a Fabiola, né, nessa época que nós ficamos ali. Só para quem está assistindo, então você saiu da primeira presbiteriana renovada e foi para a quinta presbiteriana renovada? Fui para a quinta. Ambas em Campo Mourão, né? Ambas em Campo Mourão. A quinta ali no Bandeirantes, né? E aí, orando a Deus e clamando, nesse culto o Senhor falou para mim, entrega, filha, entrega o teu Isaac, que eu vou cuidar de você. Mas aquela coisa era a nossa única fonte de renda, né? Eu e meu marido, da nossa família. Então eu cheguei e falei, Cláudio, vamos entregar a loja. Tem uma pessoa interessada, liga para essa pessoa. O Cláudio ligou para essa pessoa, ele era de Cianorte, e essa pessoa queria mesmo comprar a nossa loja. Tinha uma pessoa aqui interessada em Campo Mourão. Essa pessoa, desde o começo que nós viemos para cá, ela já tinha interesse na nossa loja e ela sempre... Tanto é que ela bateu na Castor, até que a Castor começou a vender colchão Castor para ela. E como ela era multimarca, ela começou a baixar o preço do colchão da Castor. E aí o nosso lucro também teve que diminuir, porque nós tivemos que baixar a nossa porcentagem. E aí você vender parcelado com uma porcentagem baixa, antecipando. Nossa. Então foi tudo se fechando, sabe? Foi um ciclo. Mas aí eu e o Cláudio, nós orávamos todos os dias de manhã juntos na loja, todo dia. E eu comecei a interceder por essa mulher, para que Deus a abençoasse, para que ela não precisasse nos prejudicar de alguma forma, vendendo os nossos produtos mais baratos. Então é como a Bíblia fala, né? Orai pelos vossos inimigos, né? Então nós começamos a fazer isso. E mal sabíamos nós que ela ia ser usada para nos abençoar. Então, nós estávamos em negociação com essa outra pessoa e quando estávamos para fechar, ela entra em contato conosco oferecendo o dobro. Nossa. Então, a gente estava vendendo por um valor que ia quitar, mas a gente ia sair sem nada, e ela entra oferecendo o dobro. Então, nós tivemos que entrar em contato com a pessoa, ainda não estava nada assinado, né, e falar para ela, a pessoa ficou muito chateada, mas nós não podíamos perder essa oportunidade, né? Porque era o nosso recomeçar. Então, nós vendemos para essa mulher e ela ainda ficou com o Cláudio, trabalhando na loja, gerenciando a loja. E o meu irmão me levou para Maringá. Então, aí foi uma fase muito difícil. Por quê? Porque eu tive que sair da minha casa, deixar os meus filhos, o meu esposo e ir morar em Maringá. E fui sozinha. E o meu irmão me contratou. E eu fui morar dentro da loja. Aí inverteu a situação. Eu fui morar dentro da loja lá em Maringá. O meu irmão até me ofereceu para ficar na casa dele. Mas, como eu já estava caindo de paraquedas na vida dele, da minha cunhada, e eu não tinha uma previsão de quanto tempo eu iria ficar nessa situação, eu não quis também morar dentro da casa dele, né? Porque, querendo ou não, você tira a privacidade, né, da pessoa. Já estava ali, né? Ele já me abençoando com o emprego, tudo, e me fez um salário muito bom. E aí, eu sozinha, fechava a loja. Quando eu entrava no quarto à noite, sozinha ali, eu orava ao Senhor. Chorava muito, porque para mim foi muito difícil. E o Espírito Santo ministrou meu coração, que eu estar ali, independente do motivo que tinha me levado ali, era o propósito de Deus, eu estar ali. De uma forma ou de outra, eu ia estar naquele lugar. Talvez não desta forma, né, morando ali dentro, mas de uma forma ou de outra, era propósito do Espírito Santo me trazer para aquele lugar. Porque há muito tempo eu orava pela conversão desse outro irmão meu, né, que não é aquele que se converteu, esse é outro. Ah, eu achei que era o mesmo. Não, esse é outro, que é o irmão do meio, é o Roberto, e ele não é convertido ainda. E eu vim morar ali com esse propósito, né, a conversão dele e da minha cunhada. A minha cunhada se batizou agora, né? Para a honra e glória do Senhor, ela se batizou, e não só ela, como Deus trabalhou tanto nela,
que alcançou a vida do filho dela e da nora dela. Então foram 3 pessoas ali que se batizaram, né? E foi o propósito que Deus tinha, porque o propósito do Senhor sempre é ganhar vidas, Sim. né? E naquele dia o Senhor ministrou isso na minha vida. E eu falei, Senhor, eis-me aqui, porque graças a Deus, Joel, em todas as células que eu tive, sempre teve conversão de vidas. Sempre teve vidas se entregando ao Senhor, em todas elas. Então, Deus tem esse propósito na minha vida, que é alcançar vidas. E eu trabalhei com células de casais, para você ver, né? E sempre quando eu fazia células de casais, eu sempre falava para os meus liderados, o meu casamento não é perfeito, né? Eu não estou aqui porque eu tive um casamento lindo, maravilhoso de contos de fadas, mas eu tive um casamento e temos um casamento em construção, né? Todos nós, que é uma construção diária. Mas eu vejo que é um testemunho muito grande, porque enquanto muitos casamentos se quebram muito facilmente, o nosso casamento, apesar de toda essa doideira, né? De tudo isso, ele se mantém firmado na rocha, que é Jesus Cristo, né? Então, e a gente hoje, eu e o Cláudio, nós temos uma parceria muito grande. Nós estamos aí num processo muito difícil, financeiramente, assim. Graças a Deus, né? O salário que o meu irmão me proporciona lá, eu não ia tirar em lugar nenhum, né? E para você ver, a minha cunhada foi alcançada. O Cláudio foi levado para lá. O meu irmão ia abrir uma outra loja em Maringá. Ele tem 2 lá e mais essas outras nas outras cidades. Ele estava com uma franquia de colchão para abrir. Ele vem, conversa com o Cláudio, pede para que o Cláudio vá, oferece, faz uma proposta para que o Cláudio vá para lá, porque eles também têm esse cuidado comigo, né? Hoje eu não moro mais na loja, né? É tanta coisa. Minha mãe foi para lá, alugou um apartamento, porque ela morava aqui em Campo Mourão. Aí ela saiu daqui, foi para Maringá, alugou um apartamento e eu divido com ela esse apartamento. Então, hoje eu vivo bem, né? Você fica a semana inteira, então, em Maringá? Fico a semana toda. Você volta na sexta-feira. E agora o Cláudio foi para lá, com essa proposta. Chegando lá, tudo certo para ele trabalhar, o que acontece? A porta dessa franquia se fecha. Então, o Cláudio vai para lá com algo muito certo, que de repente se fecha. E aí o meu irmão, com esse coração enorme que ele tem, ele deixa o meu marido trabalhando nessa loja que eu estou, né? Na loja de sofá, que eu cuido de toda a parte, mas que cuidava da parte da venda também. Então, hoje o Cláudio é responsável pela venda, né? E eu atendo a venda pelo WhatsApp, que a gente vende muito pelo WhatsApp, e faço essa outra parte. Então, hoje o Cláudio trabalha comigo nessa loja, na Sofá Inbox em Campo Mourão, e mora lá comigo também, durante a semana. Então, nós estamos juntos. Mas eu vejo que ele é um apoio que Deus mandou para alcançar o meu irmão agora. Que legal. Porque quase todas as quintas, o Cláudio consegue trazer o meu irmão aqui, na primeira, para o culto. E nos jantares de homens também, Que ele tem legal. vindo. Que bacana. Então, é assim, as nossas necessidades Deus tem suprido. Hoje eu sou uma mulher controlada, para a honra e glória do Senhor. Amém. Né? Sou vaidosa, mas dentro dos meus limites, né? E o Senhor tem trabalhado na minha vida, na vida dos meus filhos, né? Hoje eu tenho o Tiago, o diabo, assim, luta muito contra a vida dele, né? E assim, a gente tem orado muito pela vida dele, mas é um menino de ouro, assim, sabe? É um coração enorme, enorme. Já falei para ele, filho, Deus tem um plano muito forte na sua vida. Você tem 2 opções, se entregar para ele totalmente, por bem, ou uma hora ele vai te trazer. Sim. Ele vai te trazer, porque que ele tem dor, propósito, né? Que ele tem propósito para você, ele tem, né? Mas é assim, a gente vive essa vida assim, e um dia
o Senhor ministrou muito forte ao meu coração, e às vezes a gente falando assim, as pessoas falam, às vezes pode ser uma desculpa, mas não é. Deus trabalha comigo e me mostra muito através da vida de Paulo. Porque eu sou apaixonada pela história de Paulo, né? Por tudo que ele viveu, pelo testemunho da vida dele. E onde Paulo mais evangelizava? Quando ele estava preso. Né? Quando ele estava preso, que Deus permitia que ele estivesse na prisão, porque era permissão de Deus. E onde ele se aquietava, ele parava e ali ele escrevia para as igrejas, né? Ensinando, corrigindo, né? Então era um momento que Paulo era mais usado por Deus nos momentos mais difíceis da vida de Paulo. E eu vejo que em tudo que eu tenho passado na minha vida, foram nos momentos mais difíceis, foi onde Deus mais me usou. Mais me usou. É claro que a semente somos nós que semeamos, né? E a colheita, ela vem. Então, você tem a opção. Então, se você semeia errado, em descuido, você vai colher as consequências daquilo. Então, em momento nenhum na minha vida, de tudo que eu passei, eu culpei Deus. Jamais. Entendeu? Porque a tendência do ser humano é culpar Deus, né? Eu já fui parar no hospital com infecção generalizada, o médico falando para minha família que se a medicação não fizesse efeito, eu não passaria daquele dia, né? E graças a Deus, naquele dia, eu disse para o Senhor, Senhor, se o Senhor tem um plano na minha vida, o Senhor faz que essa medicação faça efeito, porque se essa infecção chegasse no meu pulmão, eu não tinha mais, os médicos não tinham mais o que fazer. E Deus colocou, porque eu orei ao Senhor, eu falei, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Então, a minha convicção em Deus é muito grande. É muito grande. E eu amo esse Deus assim de uma maneira que não cabe em mim, né? Não cabe, porque Deus, como diz a palavra, as misericórdias dele se renovam sobre nós a cada manhã, né? E nós precisamos dela a cada manhã, a cada amanhecer. Eu clamo ao Senhor, Senhor, renove as suas misericórdias sobre mim, porque eu sou carente delas. Eu necessito delas, né? Jesus levou a minha condição de pecadora, porque Ele levou os meus pecados sobre Ele, na cruz do Calvário. E quando eu imagino a cena de Jesus ali, tendo que se separar de Deus, né? Porque Ele sempre foi unido. Então, essa imagem é a que mais me marca. Então, Ele tendo que se separar do Pai, e o Pai tendo o poder de livrá-lo, não livrou. Por amor a nós, pecadores, porque o nosso pecado estava em Jesus. E isso o separou de Deus, porque Deus é santo. Então, naquele momento, Ele não pôde fazer nada, né? Porque Ele tinha um propósito, que era a nossa salvação. Então, por mais miserável que nós sejamos, por mais uma história feia ou triste, né? De coisas que, às vezes, você não se orgulha, mas você sabe que em tudo teve um plano do Senhor, tudo teve um propósito para que a sua história... Eu já trabalhei com muitas pessoas consumistas, Deus colocou muitas pessoas consumistas no meu caminho, então eu pude ministrar para elas, né, com legalidade, porque eu sei o que é viver isso, eu sei que prisão é essa, e eu sei o que acarreta tudo isso na vida do ser humano. Eu tive assim a sorte, né, o privilégio de Deus ter colocado o Cláudio na minha vida, por ter suportado tudo isso, e da minha família não ter se quebrado, né? Porque ela poderia ter se quebrado. Mas, apesar de tudo, aí depois da minha conversão, um dia eu estava orando, né? E eu falando, Deus, muda o meu marido. Já tá, né? Muda o meu marido, muda o meu marido. E o Espírito Santo falou, filha, eu não vou mudar seu marido. Eu vou mudar você. Graças a Deus que não mudou. Eu vou mudar você, porque através da sua transformação, ele vai ser alcançado. Porque eu queria que o Cláudio
tivesse essa liberalidade na parte financeira, né? Que ele me desse o carro, que ele tivesse mais essa liberdade na área financeira comigo. E realmente Deus me mudou para que ele pudesse confiar em mim e pudesse ter essa liberdade. Aí ele passou a dar o carro para mim, coitado, mal sabia que eu ia bater todos os carros dele. Mas aí ele começou, né, a dar o carro para mim, a me ouvir mais, né? E assim, é um processo, né? Claro que tem coisas que é do ser humano, da natureza dele, sim, né? E que aí é a pessoa com Deus. E não adianta que vai ser uma guerra constante a vida inteira, né? É uma vigilância constante. E essa palavra, vigilância, ficou muito forte em mim. Vigilância. Seja vigilante, né? Você precisa orar sempre, mas nunca esqueça de vigiar. Nunca esqueça. Por quê? Porque o inimigo ele é astuto. Ele sabe em qual área você não está vigiando. Sim. Ele sabe qual é a sua fraqueza. Sim. Né? Por isso que Paulo falou que ele se sentia forte nas suas fraquezas, porque quando ele estava fraco, aí é que ele era forte. Por quê? Porque ele sabia que naquela área ele tinha que buscar mais a Deus e que naquela área a graça de Deus bastava para ele, porque ele sabia que ele servia um Deus misericordioso, né? Então, nós temos muito isso. Nós não somos perfeitos, sim, né? E a gente não pode buscar perfeição em nenhum ser humano, porque a gente vai se frustrar. Então, sempre quando eu liderava a célula, eu deixava bem claro, falo, olha, não olhe para mim, olhe para Cristo em mim, aquilo que tem de Cristo em mim, mas não olhe para Regina, a carne, a pessoa, porque eu posso falhar, eu posso errar, eu posso cair. A palavra diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. E vai errar, né? E vai errar. A gente vai diminuindo a quantidade de erro. Mas a gente está errando sempre. Um dia eu fiz uma dinâmica na célula de casais e eles até dão risada de mim, porque eu nunca combinava com meu marido, porque eu queria ser o mais real possível. E na célula tinha para colocar os gostos preferidos, coisas assim para ver quão compatível era o casal. E adivinha quem errou mais? Eu e meu esposo, né? Então eles riam muito. Falaram, nossa, Regina, vocês não combinaram, né? Falei, não, nós não combinamos, porque nós somos assim. Essa é a nossa realidade. E a gente se completa assim, um entendendo o outro, um ajudando o outro. E os meus filhos mesmo brincam, porque os meus filhos, até uma grande fase da idade deles, eles viveram com meu marido e eu brigando muito, né? Porque a gente trouxe muito isso. A gente brigou muito e eles viram. Foi o que você viveu na sua infância. Foi. E hoje eu falo para eles, a decisão é de vocês. A decisão é de vocês, né? E a minha filha casa agora em dezembro. E assim, eu vejo... Não sei se você conhece o Alcides, que é assessor do Márcio. Sim. Então, é com ele que ela vai casar. Ela que é... Que legal. Nossa, e o Alcides é um Então, eu falo que foi um presente de Deus para a vida dela, né? E ele é mesmo, assim. Ele é. O dia que ele foi em casa, assim, pedir ela em namoro, eu senti uma paz muito grande, né? Porque a Natália tinha saído de um relacionamento bem difícil, né? De 7 anos. Então, assim... Tudo coopera, né? Foi preciso ela viver tudo aquilo, tudo que ela viveu com o outro moço foi preciso ela ter vivido, porque trouxe maturidade, ela cresceu, né? Viveu muitos momentos bons também, então tudo cooperou, né? Não deu certo, deu, graças a Deus que viram antes de casar, né? Que não era para ser. Sim. Mas enfim, e graças a Deus, assim, eu falo para eles, filhos, vocês têm essa opção de escolher fazer diferente. E hoje vocês estão casando em Cristo, aliançados em Cristo. Hoje vocês têm mais entendimento. Então, fica tudo mais fácil, né? Sim. Fica tudo mais fácil. Vão ter lutas? Vão. Sim. Mas é mais fácil para você passar e suportar, né? Porque até por muitas batalhas que você passou, de repente foi para quebrar
né? Foi. Para que isso não acontecesse com o seu filho, com a sua filha. Os meus dois irmãos... sequelas, né? Não tem como. Os meus 2 irmãos casaram e separaram e casaram de novo. Hoje vivem muito bem com as esposas deles, mas tiveram essa quebra, né? De casaram e separaram. E eu nunca quis isso pro meu casamento, sabe? Que nem eu falei, eu casei, apesar de todos os problemas, não para separar, Sim. né? Para que até a morte os separe mesmo. Regina, graças a Deus, então, hoje você não está mais consumista. Graças a Deus, hoje eu sou mais controlada, né? Gosto, sim, de comprar umas coisinhas, mas dentro do meu limite, né? Mas tudo foi uma fase, né? Uma fase difícil, que graças a Deus passou, né? Passou, trouxe muito aprendizado para minha vida, né? Para toda a nossa família, Sim. né? Você e o esposo estão super bem. Graças a Deus, né? Vivendo um relacionamento aí espiritual. A gente ainda tem, né? As nossas diferenças. Quem não tem, né? A gente passa por esses momentos também, mas eu sou muito grata a Deus pela vida dele, né? Pela vida do Cláudio. Por ele ter me suportado mesmo e ter sido esse braço, né? Importante para mim. Que bom. Porque se eu caso com uma pessoa descabeçada igual eu... Né? Não ia passar nem os primeiros 6 meses. Não ia. Então, assim, Deus sabe. Eu falo assim, né? É uma frase que muitas pessoas dizem, mas Deus não une pessoas, Ele une propósitos, né? E Deus, com certeza, tem um propósito nas nossas vidas. Tanto é que Ele sempre nos usa muito, né? Juntos. Então, é isso aí. Regina, deu o nosso tempo. Falo muito demais, obrigado, né? realmente, por contar toda a sua história. É impactante. Né? Tem muita coisa aí nesse meio. Sei que tem bastante coisa ainda que não contou, muitas coisas que não tem como entrar em detalhes, né? Até por questão do tempo. Mas eu tenho certeza que a sua vida, a sua história, né? Suas batalhas, com certeza vai ajudar alguém, né? Às vezes a gente acha que a vida do nosso próximo é perfeita, que não passa por dificuldades, né? Não tem barreira. E a gente acaba sofrendo muito por achar que é só a gente que está sofrendo, né? E o quanto Deus foi importante na sua vida. Os livramentos que Deus deu para você, né? E como é bom viver com Deus, né? Maravilhoso. Hoje você tem propriedade para falar isso porque você viveu os dois lados aí, não só no casamento, mas no financeiro. E obrigado. Obrigado mesmo de coração. Eu me segurei também em alguns momentos. Seu marido é um anjo. Nem tanto. Eu não coloquei muita parte dele. Deixa só essa imagem dele como não, mas anjo, ele é porque... sim. Ele terá a oportunidade de estar contando a história aqui pra gente ele também. Ele tem um coração, apesar da casca, um coração enorme. Legal. Regina, muito obrigado, viu? De coração. E se Deus quiser, nós teremos mais oportunidades para estar conversando, contando um pouquinho mais da sua vida, viu? Amém. Pessoal, obrigado. Fica com Deus. Amém. Deus abençoe.